A paz do Senhor e Shalom, né, também. Hoje vamos falar sobre um pouco de a lei, porque você deve entender que nossa visão da lei tem a visão judaica, que você deve entender que a lei chegou para eles e serviu como aio. Paulo fala muito isso. Nós vamos falar que o peso que a lei trouxe, que Pedro fala lá em Atos 15, que não nem eles nem os pais conseguiram guardar, né? Mas que não era para impor aquele fardo sobre os gentios, né? E eu quero falar um pouquinho por quê? Porque tem algumas pessoas que realmente guardam a lei de Moisés de maneira correta, do jeito que a Bíblia manda. Tem, certo? Mas tem pessoas de Deus, que não guarda. Ele sabe, assim, torna a Bíblia uma coxa de retalho. E para mim é inadmissível. Ou você guarda, ou você não guarda. Como é que você pode saber se aquilo é a lei de Moisés? Vamos lá, por partes. Deus deu a Moisés, prioritariamente, 10 mandamentos, correto? Correto, não é assim? E nós estamos entendendo que a lei de Moisés, prioritariamente, é isso. Mas não é só isso, certo? Que muitos falam, mas é a lei de Deus e deve-se guardar só a lei de Deus. Não. Certo? Nós devemos, e isso daqui não vai dar só esse vídeo, eu vou fazer uma sequência de vídeos. Alguns, que é uma divisão cristã, isso que eu vou falar, divide a lei em cerimonial e morais, né? Tem ainda a divisão sobre a visão civil e penal, certo? Na lei de Israel. O que era a lei? Foi Deus que deu esta lei ao povo judeu. São no total 613 mandamentos, tá bom? São 613 mandamentos, certo? Então, no total, vamos fazer 613 menos 365. 365 são mandamentos negativos, certo? Que vêm com frases como não faça, né? Então, 613 tá os 10 mandamentos incluídos lá, certo? Entendido isso, sobram de positivos mandamentos como faça, né? Aconteça, sim, tal, tem que ser feito dessa forma, 248. Então, a lei, para um judeu, ela é no máximo dividida em 365 dias do ano, que são os dias do ano, que deve ser guardado, ou seja, sempre, né? E 248, que são os ossos do corpo, passando a ideia de que cada ser humano tinha que guardar a lei. Isso na visão judaica, não a cristã, tá bom? Então, uma igreja que disser que tem que guardar só os 10 mandamentos, focando no sábado, está errado. Na igreja, certo? Tem que focar. E quando diz, eu já vi gente dizendo, mas eu não sou judeu. Mas está querendo guardar a lei deles. Então, guarde direito. Vocês estão entendendo a questão? Guarde direito. A pessoa quer desrespeitar, dizendo que é de qualquer jeito. Não pode, certo? Então, eu vou aqui pegar uma das primeiras regras da hermenêutica, que a primeira regra geral a Bíblia interpreta a si mesma. Tá bom? Então, pegando aqui um dos artigos que
Eu tenho segunda e terceira regra, a gente ainda vai falar. Nós devemos pegar a segunda, que é um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para o seu autor e seus destinatários originais. O que isso quer dizer? A Bíblia interpreta a si mesmo, quer dizer que vai sair dela e não da minha cabeça. Segundo, um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para o seu autor original. Falando da lei de Moisés, o que era a lei para Moisés e para o povo judeu? Era só os 10? E para que toda aquela cerimônia, para que todas aquelas condenações, porque gente foi morto no sábado. E aí vamos para a terceira, considerar a aplicabilidade normativa, certo? Entre o Antigo e o Novo Testamento, certo? Então vamos lá. O Antigo Testamento, a aliança era entre quem? Deus e a nação de Israel. Você vai ver que nos textos que a gente vai ler, aqui é só uma introdução, vai ver sobre isso. No Novo Testamento, a aliança é entre Deus e a igreja. Olha que diferença. O povo judeu hoje tem que ser igreja. Os salvos em Cristo, a nação santa. 1 Pedro 2,9. Então vamos ver as alianças. Na antiga aliança, as partes integrantes. Vamos lá? Deus e Israel. Quem foi o mediador? Moisés, né? Mediou. Era Deus falava para Moisés, então ele era um mediador. E Moisés falava para o povo de Israel. Pode ver nos textos que está tudo isso que eu estou falando. A base legal, mandamentos e promessas do Antigo Testamento, que é chamado de Taná, certo? Taná é o acrônimo para resumir o Antigo Testamento completo. Então, não é Torá, o Antigo Testamento completo. Torá só são os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Que nós, cristãos, conhecemos como Pentateuco. Dá no mesmo, é Torá, tá bom? Torá e Pentateuco fala dos mesmos livros. E aqui a gente está falando sobre a visão, tanto judaica quanto cristã, sobre a lei. Marco sinal da antiga aliança. Circuncisão na carne. Gênesis 17, do 9 ao 13. Porque tem gente que quer guardar o sábado, quer guardar as festas e não quer guardar a circuncisão. Boa pergunta, né? Defensores da antiga aliança. Escribas, fariseus e saduceus. Certo? Povo judeu em geral. Nova aliança. Quem é a parte integrante? Deus e a igreja. Mediador, Jesus. Está em João 1,17. Base legal. Mandamentos e promessas do Novo Testamento. Não tem nada a ver mais com a antiga. Serve a antiga? Serve, certo? A gente vai ver que serve. Ela serve, inclusive, em um filme chamado O Peregrino, ele vai mostrar que a lei só levantava a poeira do pecado. A graça, ela borrifa, ele usando aquela ilustração muito bacana, borrifava o pecado e a lei juntava a um homem, que se representa na lei, juntava o pozinho molhado num canto só. Aí tinha como aniquilar, né? Mas só apontar, só condenar não dava certo. Então precisava ter o perdão daquilo. E a lei não justificava ninguém, né? A marca ou sinal, o Espírito Santo, é o selo, né? A marca ou sinal. Efésios 1, 13, 14 e Romanos 2, 29. Defensores na nova aliança é Jesus e os apóstolos. Então, vamos ver outra coisa. A grandiosidade da antiga aliança e da nova. Na velha aliança, temos o escriba, ela foi escrita com tinta, gravada em tábuas de pedra, tá bom? Está lá em 2 Coríntios 3, do 1 ao 17.
A aliança da letra que mata, tá bom? Está no versículo 6. No versículo 7 de 2 Coríntios 3, ela é o ministério da morte, né? Veio em glória desvanecente, versículo 7. Ministério da condenação, versículo 9. Permanece o véu, versículo 15. E escravidão. Deixar a pessoa presa. Vamos para a nova aliança, escrita com o Espírito de Deus, está no versículo 3 também, gravada em tábuas de carne do coração, ou no coração, versículo 3 ainda, aliança do Espírito que vivifica, versículo 6, né? Ministério do Espírito, versículo 8, maior glória, glória inescindível e permanente, no versículo 9 e 10, Ministério da Justiça, versículo 9, o véu é retirado, versículo 16, e liberdade no versículo 17. Então vamos aos mandamentos, que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 17, tá bom? Você pode ler do primeiro, capítulo 20, do 1 ao 17. Não terás outros deuses diante de mim, está lá na lei, certo? Êxodo 20, versículo 3. Onde é que está este mandamento na nova aliança para nós guardarmos? Você acha em Atos 14, 15, quando diz: vos convertais ao Deus vivo que fez o céu e a terra, e também tem outros mandamentos, né? Então, Deus vivo está falando que não é um Deus morto, como o ídolo, né? Não farás para ti imagem de escultura. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. No Novo Testamento, onde está esse mandamento? 1 João 5, 21 é um deles, né? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Você não pode adorar ídolo em hipótese alguma, não é só de escultura, certo? Mas também uma imagem que você coloca e tira a atenção do Deus eterno, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, de forma inútil, que não sirva, que não tenha finalidade de adoração. Êxodo 20, versículo 7, Levíticos 19, versículo 12. Tá bom? Na nova aliança, tem esse terceiro mandamento, e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, embora que tem muito cristão que faz isso, misericórdia, mas se está na nova aliança, você deve cumprir este mandamento aqui, certo? Então, tem lá em Mateus, né? 5:33 ao 37 e Tiago 5:12, certo? De maneira nenhuma jureis. Nem pelo céu, nem pelo Senhor, nem pelo altar. Não é para jurar em coisa nenhuma. 4. Lembra do dia de sábado para o santificar. Está em Êxodo 28, versículo 8. Êxodo 31, do 12 ao 17. Então, o judeu é para guardar o sábado. Quem é adepto do judaísmo, que hoje ele é fracionado, certo? Dentro do judaísmo tem duas divisões e depois dessa segunda sai mais duas, pelo menos. Duas, tá bom? No primeiro tem o ortodoxo, que ele não acredita que Jesus é o Messias, certo? Que é Jesus. Ele acredita que ainda virá o Messias. Aí o segundo grupo é o que acredita que Jesus é o Messias. E ele se divide em dois, pelo menos, do meu conhecimento. É o nazareno e o messiânico. São adeptos ao judaísmo. Tem outros, isso daqui são linhas de judeus, certo? Aí tem outros que se agregam por achar muito belo, ele se converte por ser o judaísmo não um judeu me falou isso uma vez, ele não tem missionários. Eles são prosélitos, então. Eles são religiosos da religião dele, mas quem vier, veio e tal, mas eles não tratam por igual. É só para extinguir aquela religião rival, né? Então,
No Novo Testamento tem a guarda do sábado, mandando de forma positiva ou negativa? Não. Não existe mandamento para guardar. De Mateus a Apocalipse, você não vai achar referência para a guarda do sábado. Pergunta-se, e por que alguns querem teimar que tem? Porque eles pegam inferências, eles pegam palavras de lei, que fala da lei, que a lei ela é boa, santa, justa e tal, mas você não vê a guarda do sábado. Então, preste bem atenção que quando alguém quer impor a lei sobre você, ele vai pelas arestas. Veja bem, não é que a lei seja ruim, certo? Mas aqui, o único que tinha a capacidade de cumprir a lei toda, nos 613, foi Jesus. E o que eu falo é que tem gente que quer guardar o sábado, mas não quer guardar o sábado anual. Levíticos 25. Então, isso não pode. A lei, ela não pode ser rasgada, certo? Agora, a lei é colocada, como a gente viu ali, no coração do homem. Olha aí que diferença. Ela foi escrita em tábuas de pedra ali. A lei de Deus. A lei que eles chamam lei de Deus. Né? Que, na verdade, toda essa lei aí, Moisés recebeu lá em Atos, se eu não me engano, capítulo 7, Estevão estava falando que vocês receberam a lei de anjos. Ou seja, Deus mandou os anjos irem lá e darem aquela revelação da lei. Não foi só 10. Aí tu acha que Moisés ia subir em cima do Monte Sinai para receber 10 mandamentos? Irmão, pelo amor de Deus. Isso daí demoraria 40 dias para descer de lá para receber 10 mandamentos. Deus demora, mas não é tanto assim, não. Quinto mandamento. Honra a teu pai e tua mãe. Está em Êxodo 20, versículo 12. Em Deuteronômio se repete também, tá bom? No Novo Testamento, Efésios 6, do 1 ao 3. Filhos, obedecei a vossos pais. Então, é o mesmo mandamento, certo? 6. Não matarás no sentido de não assassinar. Certa palavra aqui para matar, ela está focando o assassinato. Então, ela está proibindo o assassinato. Êxodo 20, versículo 13. Aí, destas 10, que está no Antigo Testamento, para Israel saía 603. Por isso que dá 613. Aí eles vão logo. Não, mas porque foi o homem que, né, fez isso. Não, não. Em todo o texto da Taná é colocado para o judeu guardar, certo? E que foi Deus o autor da lei. Não tem isso de dizer que foi o homem Moisés sem inspiração. Não, negativo. Moisés estava em oração para receber do Eterno, e o Eterno deu a ele. Passou para o Novo Testamento algumas, certo? É isso que eu quero dizer. Não matarás, Romanos 13, 9. Mesmo jeito. Lá o sétimo mandamento, Êxodo 20, 14, diz: não adulterarás, certo? E quem adultera é o quê? Um adúltero. Jesus bota de maneira mais convicta. Se pensar e cobiçar uma mulher, já em seu coração cometeu adultério. Né? Não adulterarás também, está em Romanos 13, 9, Mateus 19, 18. No Êxodo 20, 15 diz: não furtarás, é o 8º mandamento. Lá no Novo Testamento, também Romanos 13, 9 e Efésios 4, 28, está dizendo: não furtarás. 9, não dirá, o 9º mandamento: não dirás falso testemunho. Êxodo 20, versículo 16. Está lá em Colossenses 3, 9 e Efésios 4, 24. Não mintais uns aos outros. Ou seja, o mesmo mandamento. 10 e último.
daqui, né? A gente ainda vai olhar o restante. Não cobiçarás. Êxodo 20, 17. Romanos 13, 9. Não cobiçarás. Como vocês podem ver, são 10 mandamentos para Israel. Tá bom? E 9 para a igreja. Certo? Só que fora esses, né? Você veja que não tem base legal para a guarda do sábado para a igreja guardar. Então, se você vai guardar o sábado, a base legal é o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é para Israel. Não tem como você escapar disso daí, certo? Vamos lá para Êxodo 20. Vamos ler. Êxodo 20. Êxodo 20. Olha só o que ele diz assim. No capítulo Êxodo 19, versículo 24, diz: O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quem é Arão? O sacerdote. De que povo e nação? Da igreja? Não, né? Então a gente está perguntando ao texto e a Bíblia própria já responde para a gente. Quando os sacerdotes e ao povo não devem ultrapassar os limites para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Quem estava lá? Israel, né? Se vocês quiserem continuar a saber quem é este povo, então vocês vão ver lá no versículo, se eu não me engano, 22, está aqui, 22. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: vocês viram por si mesmo que do céu lhes falei. Então, a Bíblia interpreta a Bíblia. Ela mesma explica a si própria. Então, aqui, amados, se você vai guardar, saiba que a lei são 613 mandamentos. Você veja que algumas passam para o Novo Testamento. Então, como é a maneira certa de você interpretar a Bíblia? Vamos lá? Primeira, a gramática. O que está escrito ali pela gramática, nas Bíblias que vierem, se você tiver Bíblias de versões diferentes, tem que ser sinônimo. Ou seja, não mudar a frase, a ideia do texto original. Tá bom? Ponto 2. História. A história bíblica tem historiadores que falam sobre o raciocínio de Moisés, o Gênesis, o livro de Josué, o livro de Daniel, tem que seguir um raciocínio junto com a gramática, certo? Tem que seguir a história. E a teologia. Nesse terceiro ponto, existem teologias que vocês devem evitar, certo? Teologias liberais, normalmente, elas não usam a escritura como base. Então, toda vez que alguém disser a Bíblia diz, ou a Bíblia ensina, ou está escrito, ele tem uma teologia, vamos dizer assim, fundamentada na escritura. Ele tem uma teologia conservadora. Se ele segue o raciocínio da escritura. Ele vai seguir também a teologia reformada da igreja, depois do cisma com a igreja católica, eles passaram a fazer a reforma. Certo? Certo. Vamos ver algumas coisas sobre a lei de Moisés, tá bom? A enumeração rabínica, que não quer dizer que foi os homens que fizeram, eles somente interpretaram o que Moisés já tinha escrito, tá bom? Dá 613 mandamentos, como a gente viu. Em hebraico, a lei é chamada de Torá, que pode significar mandamento como instrumento ou doutrina, certo? A palavra Torá, ela vem
de instrução ou doutrina. Em grego é didaquê. Então, quando você vai ser doutrinado por alguém, você colocou uma doutrina, quer dizer que essa doutrina ela é base de filtro. Ela é base de filtro. Então, vamos lá. Se eu chegasse e dissesse, não existe mais doutrina, não existe mais doutrina, mas você pegasse a Bíblia e abrisse em Êxodo capítulo 20, versículo 3, e Êxodo capítulo 20, versículo 4. Vocês veriam esses dois versículos. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. Vocês já saberiam duas coisas. Pela doutrina, que eu não devo fazer nem imagem, nem ter Deus algum. Não é assim? Então, como é que eu vou ter? Como é que eu vou guardar? Se tem coisas que me fazem ver o contrário. Vamos para o novo. Vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, filhinhos guardáveis dos ídolos, e eu já saberia que não podia fazer isso. Então, amados, fechando isso daqui, que é apenas um vídeo de introdução para a gente falar sobre a lei e os costumes judaicos. Por exemplo, aqui vai entrar inevitavelmente, eu só vou dar uma palhinha, o assunto da circuncisão. Essas pessoas dizem, não, nós somos circuncidados espiritualmente. Na nova aliança, sim, Espírito Santo. Na velha. Aí eles guardam coisas da velha querendo se justificar na nova. Olha o contraponto. Porque Jesus foi repreendido quando os discípulos chegaram e estavam na colheita? Porque na lei de Moisés diz que não podia trabalhar. Não podia. Colher espiga era um trabalho. Não podia. Ah, mas eles estavam com fome, mas colher espiga estava na lei, que era proibido fazer. E aí ele foi acusado de afrouxar o sábado. Só que Jesus trouxe a maneira certa de guardar o sábado. Para quem? Para o povo judeu. Procure mandamentos para a igreja que você não acha, já mostrei aqui. No entanto, o povo judeu tem que guardar o sábado. E quem é adepto do judaísmo, sim. Mas veja bem, do jeito que está escrito na lei, trabalharás 6 dias, no mesmo capítulo, 25, Levíticos 25. Terminou os capítulos das festas, que é do 23 ao 24, se não me engano. No 25 ele entra. Olha só. Trabalharás 6 dias, e no 7º descansarás. Como está escrito no mesmo canto. Trabalharás 6 anos. No 6º ano, Deus mandará o dobro, para que no 7º ano você só deixe a terra descansar e colha daquilo que realmente dela brotar sozinho. Então eles tinham que guardar isso. Por que quem quer guardar? Não guarda essa parte. Porque eles sabem que eles morreriam de fome. E as pessoas iriam reclamar. Sabe por quê? Porque para a igreja, Deus não tem compromisso de sábado, de guarda de sábado. Deus tem um compromisso com a Israel. Israel guardando, Deus faria a terra brotar lá, sozinha? Sim, Deus faria. Mas com uma igreja, um povo gentil que quiser fazer isso, é louvável você guardar só 10? Não. Nenhum judeu vai aceitar isso. Você tem que guardar os 613. Entenderam, amados? Então, aqui, para nós começarmos, não pode haver divergência contra isso. O único que poderia cumprir a lei, ele cumpriu. Ele não disse que ia cancelar. Ele disse, não vim abrogar a lei. Né? Nem os profetas. Eu vim cumprir. Ele cumpriu. Certo? No mesmo Novo Testamento, diz
que o fim da lei é Cristo, né? Então, o fim da lei é Cristo, porque ele cumpriu. Aboliu a lei? Não. Antes de cumprir, não. Mas ela, cumprida, ela deixou de valer como peso e medida. E Paulo vai dizer que serviu de aio. Mas não é esse ponto, porque o ponto é que coisas a igreja ainda guarda da lei. Tem coisa? Tem. Certo? Tem coisa que a igreja ainda guarda. Eu vejo em igrejas guardando. E como eu digo, se querem condenar isso, daí tem muita coisa aí. A guarda do sábado, por exemplo, tem gente que proíbe, intimida as pessoas para guardar o sábado. E os que não podem guardar, eles perdem até emprego com isso. Agora, e vamos dizer assim, na visão judaica, o maná, né? Como seria aquele maná? Outra coisa também na questão judaica, que mais? As crianças nascendo, elas tomavam banho de sal para não infeccionar. Tinha que ser no 8º dia. Então a gente vai falar muita coisa aqui. Então, amados, por enquanto, eu vou deixar vocês aqui sabendo que a lei de Moisés, certo? Nos seus 613 mandamentos para os filhos de Israel, os 613 mitzvot, certo? Em hebraico são mandamentos, tá bom? Os primeiros 5 livros são a Torá, certo? Os Ketuvins e os Navins, né, seriam os profetas escritos. Eles têm livros também como o Talmud, mais para frente, para não misturar com a lei. Nós vamos fazer aqui uma breve explanação, que não dá claramente, tá bom? Então, tem a lei das franjas, que a mulher tocou lá no... Tem referências sobre a cultura judaica lá, por isso que eu digo que é interessante você ver. A mulher não foi curada quando tocou na orla de Jesus? Na orla tinha a lei das franjas, são 4 bolinhas que o judeu usa na veste, que, se eu não me engano, são tissadiques, né? São tissadiques. Então, se eu não me engano, é isso, né? A trombeta, na sua Bíblia, aparece trombeta, mas, na verdade, você, na interpretação, vai aparecer em hebraico shofar. Então, shofar é em trombeta em hebraico, só que era de chifre de carneiro. Ele é bem pequenininho, mais ou menos assim, né? Até um abraço para Ronaldo, ele gosta muito disso, e para o reverendo Prats, né? E eles ensinam bem direitinho isso daí, tem uma paixão por Israel. Eu tenho, mas eu não tenho aquela condição de comprar os objetos, né? Mas Deus pode, o Eterno, fazer isso. Nós fizemos no vídeo passado sobre o nome de Deus, né? Está bombando na internet e não sabia como ia ver isso daí. Todo mundo me perguntando, pastor, eu não sabia daquilo e tal. Então, estamos no grupo também de tirar dúvidas, né? Apologética. E vamos continuar. Então, aqui eu queria passar os 10, porque queria passar do Antigo e do Novo. Está aqui, certo? Êxodo 20. E você veja a passagem do Novo Testamento, eles vão confirmando 9. Então, a igreja, se quiser e deve guardar, é 9, tá bom? Fora o sábado. E o judeu é 10. Tá bom assim? Então, escolha judaísmo ou cristianismo. E aí a gente vai vendo pelos vídeos cultura judaica, tá bom? A gente vai ver muita coisa sobre a cultura judaica, muito bacana, muito boa, tá bom? E nós vamos fazendo estas ponderações.
Em nome de Jesus, Deus os abençoe, graças a Deus.